Amém? Amém. Abra a poderosa palavra do Senhor no livro de Colossenses. No seu capítulo de número 1. Todos acharam? Amém. Peço seus olhos por um momento. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é grande, o Senhor é justo, e no alto Deus além de ti. Obrigado mais uma vez, Senhor, por estar na tua casa para adorar, glorificar e bendizer teu santo nome, Senhor. Estamos aqui porque queremos aprender mais de ti, Senhor, da tua santa palavra, Deus. Abra nossa mente, nosso coração para recebê-la, meu Pai. Nós possamos levá-la aonde o Senhor nos levar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para engrandecer o teu santo e bendito nome, para todos sempre. Amém. Amém, amados? Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro. Depois você pode tomar seu assento, que nós vamos falar sobre o capítulo número 1 de Colossenses. Amém? Amém. Que a palavra de Deus diz assim, olha. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus, e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes, conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimentos da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo creeis estranhos, éramos estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou, do corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permaneceis fundados
e firmes na fé, e não mover-vos da esperança do Evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, e que eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora de que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, no qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concebida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Pode tomar seu assento. Carta aos Colossenses. Nós vamos hoje falar um pouco do capítulo 1, da introdução do capítulo 1 e do capítulo 1. O capítulo 1 da carta de Colossenses, eu vou explanar um pouquinho. No capítulo 1, nós vamos falar da suficiência de Cristo, a oração aos Colossenses. No seu capítulo de número 2, respostas aos falsos mestres, aos profetas e os seus ensinos. No capítulo 3, a união com Cristo glorificado. E no capítulo 4, implicações e práticas da igreja com o Evangelho. Amém? Amém. Quem foi o autor da carta aos Colossenses? A carta a Colossos? Foi o apóstolo Paulo. Que data foi aproximadamente? Entre 60 a 65 depois de Cristo, durante a prisão de Paulo em Roma. Mas nós temos que ver que Paulo, ele não foi o fundador da igreja de Colossos. Quem foi o fundador da igreja de Colossos foi o seu discípulo Epáfras. Esta carta a esta igreja, Paulo nunca pisou lá. Ele enviou uma carta lá. Olha o tamanho do respeito que essa igreja tinha com o apóstolo Paulo. Paulo nunca foi lá, mas através dos seus discípulos Epáfras, Onésimo e... esqueci o nome. Chegou o evangelho até lá. E essa igreja foi fundada. Amém? Amém. Qual é o panorama dessa carta? Vamos dizer, qual é o panorama dessa carta? Eu vou ler aqui, tá bom? Depois de passar 3 anos em Éfeso, Paulo, preso em Jerusalém, ficou mais 2 anos detido em Cesareia. De lá, navegou para Roma, onde ficou preso em uma casa alugada, sob a custódia do imperador Nero. Alguém já ouviu falar de Nero? Ele era bem legal, né? Desta prisão em Roma, Paulo escreveu a carta endereçada a Colossos, também a carta para Efésios, Filipenses, Filemão e Laodiceia. Agora a pergunta que eu faço para a igreja: vocês já imaginaram se essa carta da Laodiceia aparecesse? Nós poderíamos colocar ela na Bíblia? Eu não sei a resposta, ninguém sabe. Mas essa carta, aleluia, foi endereçada também a Laodiceia. Amém? Amém. Porque nós temos que entender que Paulo sofreu muito com as prisões. Demais. Olha só quantas prisões Paulo levou aqui. Por que Paulo foi preso tantas vezes? Porque ele estava levando o Evangelho de Cristo em todas essas cidades. Como foi dito aqui, ele escreveu 13 cartas. E nessas cartas tem muito sofrimento do apóstolo Paulo, mas ele nunca deixou de pregar o Evangelho de Cristo. E por que as pessoas, os discípulos, iam visitar Paulo na prisão? Para levar alimentos e mantimentos para ele, porque nessa época que era preso precisava levar mantimento. Paulo não tinha o que comer, e a maioria das vezes os soldados, a prisão que ele estava, não davam o que comer para ele, nem água, nada. Então os seus amigos, os discípulos tinham que levar comida até ele. Era de praxe isso. Então Paulo recebia muitas visitas,
de Epáfras e dos seus companheiros de evangelho. Qual é a introdução dessa carta? Os irmãos estão compreendendo? Qual é a introdução? Aqui foi um panorama, agora é a introdução da carta. A igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo, como eu disse aqui já, mas por Epáfras, o seu companheiro de prisão, que está lá em Filemão. Está lá, escrito lá. Filemão ficou preso com Paulo. Como eu disse, foi a única igreja que recebeu a carta de Paulo, mas Paulo nunca esteve lá. Amém? Lembrei o nome do irmão aqui, ó, Filemão e Onésimo. Filemão e Onésimo de Epáfras. E eram todos seus filhos na fé. Amados, é muito certo que esses homens se converteram em Éfeso quando Paulo passou por lá, porque se nós pegarmos a localização da cidade de Colossos, fica muito perto de Éfeso, fica a cerca de 200 km de Éfeso, não é perto. Então é muito provável que eles foram lá nessa estadia de Paulo, em 2 ou 3 anos que Paulo ficou ali, eles se converteram ali. Para nós nos situarmos mais ainda sobre a cidade de Colossos, ou Colossos, era uma cidade da Frígia, amém? Região da Ásia Menor, hoje é a atual Turquia, que encontra no vale do rio Lico, a 120 ou a 200 quilômetros de Éfeso. Então vejamos aqui, se você pegar o mapa e ver aonde está a cidade de Colossos e puxar uma linha até Roma, onde Paulo estava preso, dá mais de 2.000 km. Eu acho que passa daqui em Salvador, passa? Passa, não passa? Então, eles iam de avião? Ou era por terra, ou era por navio. E navegar naquela época tinha motor para navegar? Como é que eles navegavam? Por vento e remando. Então, Epáfras saiu da sua cidade, do seu conforto, e foi até Roma falar com Paulo. Agora, por que será que Epáfras fez isso? É que nós vamos saber. A carta, qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Bom, Epáfras, a carta vai dizer que Paulo vai elogiar a igreja de Colossos, mas também vai dar um alerta. Olha, cuidado com os falsos ensinos que eles estão chegando. Então, Epáfras, ele estava ensinando à igreja o cristianismo correto, o evangelho correto, mas ele não sabia como lidar com o que estava acontecendo lá. Então, Epáfras saiu de lá e foi até lá falar com Paulo, e aí ficou preso também. E hoje, nós temos toda a liberdade de levar o evangelho? Nós estamos levando o evangelho? Temos que levar o evangelho, amados. Temos que levar o evangelho, porque nós temos tudo na nossa mão. Nós temos a internet na nossa mão, que podemos evangelizar através dela. Temos veículos, temos todos os meios de comunicação possíveis na palma da mão. Antigamente, você ter um relógio era difícil. Hoje tem relógio no celular. Para ter uma Bíblia, você tem que ter em papel. Hoje você pode ter no celular. Para conversar com alguém, você tem que ligar ou até no orelhão, pegar a ficha e pagar, pegar a ficha, esperar a filha e pagar. Hoje não, está tudo na nossa mão. Hoje você pode ir e vir, é muito fácil. Você liga um app e o carro vai te pegar, leva até lá e traz de volta. Hoje está fácil. Nessa época de Paulo não era tão fácil. Calcule bem, se você pegar, andar 2.000 quilômetros, e aquele mar era o mar traiçoeiro, o mar do Mediterrâneo era o mar traiçoeiro, para você subir e depois voltar. Tinha a ida e tinha a volta. Então são 2.000, 4.000 km, amados. Se pega um carro e dirige 2.000 quilômetros sozinho, para ver o que vai acontecer com o seu pé, com o seu tornozelo, com suas costas, vai doer bastante. Pode ser um jovem de 17 anos, 18 anos, não vai doer. Agora Paulo ia, eles iam navegando. Todas as vezes que Paulo navegava, era esse sofrimento. Então, eles sentiam a necessidade de sair da cidade, da sua igreja, para conversar com o mestre Paulo. Para ver, olha, Paulo, é o seguinte, está complicado lá, eu não sei lidar com isso. Como dito aqui, qual era o problema da igreja de Colossos? O que estava agoniando o discípulo Epáfras? Epáfras, amados, se você olhar na Bíblia, não tem muita coisa que se fale da vida de Epáfras, só fala que ele foi foi um amigo fiel e conservo do apóstolo Paulo. Já basta para nós, foi fiel amigo e conservo. Já basta.
Paulo, por ser um homem acima, ser um líder da igreja, ele tratava o seu discípulo como um igual. Ele não dava carteirada, não. Eu sou o apóstolo Paulo, ninguém pode, entendeu? Ele não fazia isso, ele era simples e humilde, não era meu amigo, meu conservo. Quando Paulo pregava em Éfeso, assim, olha Epáfras, eu não tenho condição de ir pregar nessa região, porque eu tenho que subir para Roma. Então você vai com esse, vai lá e vai abrir uma igreja lá, sob o nosso comando, o comando de Cristo. E foi isso que foi feito. Paulo, ele era um homem muito bom, mas pense bem. Ele chegou lá e recebeu Epáfras de coração aberto. Então, peraí, Epáfras, eu vou te ajudar. Então, Epáfras levou a Paulo o que estava acontecendo na igreja. Olha, Paulo, está acontecendo assim, olha, eles estão caminhando no caminho certo. Eles estão ouvindo o Evangelho e o Evangelho está convertendo a muitos, mas está aparecendo falsos profetas lá que está querendo corromper o coração deles, e muitos já estão caminhando para aquele lado. E qual era, aleluia, essas heresias? Heresias só encontrado na carta de Colossos. Você não vai encontrar as heresias em outras cartas. A carta de Gálatas e a carta de Efésios, que é muito semelhante, principalmente de Efésios, não vai dizer o que tinha em Colossos. Colossos era um balaio de gato. Eu vou te falar o porquê. Lá tinha, olha só o que estava introduzido lá: o misticismo, o legalismo, principalmente o legalismo judaico, o ascetismo, o sincretismo, e o mais, não que esse não seja terrível, mas o mais terrível de todos, o gnosticismo. Eu só estou introduzindo, irmãos, nessas heresias, porque no capítulo 2 é que nós vamos aprofundar mais aqui. Amém? Então, olha só. Alguém já ouviu algum misticismo na televisão? Alguém já ouviu falar de água ungida? Sim. Sal grosso? Tapete ungido, vassoura ungida. Tem algumas que que corta o pescoço, você leva lá que o sangue vai curar. Tem aí, tá fácil. Isso só na televisão, agora tem perto, tá bem pertinho aqui. Se descer a rua, virar algumas esquinas, não vai mudar muito. E tem lá o legalismo. O que é o legalismo? Não pode isso, não pode comer isso, respeita a lua tal, respeita não sei o quê. E tinha o ascetismo, que era uma filosofia que praticava práticas espirituais, mais ou menos parecido com o espiritismo hoje. Amém? E tinha o sincretismo. O que é sincretismo? União de religiões. Certo? Está acontecendo agora. Teve um líder católico que foi até Jerusalém e lá inaugurou uma igreja. Tudo junto e legalizado. Você não pode, mas é contra a palavra de Deus. Sim. Amém, amados? Amém. Qual é a relevância para os dias de hoje sobre a carta aos Colossenses? Hernando Dias Lopes diz o seguinte: olha, a mensagem de Colossenses é mais do que necessária para a igreja contemporânea, a nossa. Vivemos em um tempo de intolerância com a verdade. Ao mesmo tempo que as heresias se aninham confortavelmente nas igrejas, embalados nos braços da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade é atacada com rigor excessivo. Colossenses nos leva a reagir e a tomar posições firmes ao lado de Cristo e a sua verdade. Eu adoro o jeito que o Hernando Lopes escreve e fala. É tremendamente. A mensagem a Colossenses é mais do que necessária para a igreja de hoje. Sim ou não? Verdade. Sim. Essa carta de Colossenses é atualíssima. Ela é atualizada. Como a Bíblia é, mas ela é demais. É como se tivesse escrito agora. É como se Paulo estivesse escrevendo ela agora. Olha, eu estou escrevendo ela para você agora, Epáfras, e já leva lá. É intolerância. Intolerância com o quê? Com o evangelho vivido, com o evangelho pregado. Ninguém tolera mais você falar: olha, isso aqui é verdade. Mas como isso é verdade? É a sua verdade ou não? A verdade de Cristo. Porque a sua verdade pode ser uma, a minha pode ser outra, a dele pode ser outra, a dele pode ser outra, mas a de Cristo não, a de Cristo é verdadeira. É essa a verdade que nós pregamos. E isso há uma intolerância com isso. A fé que eu professo é a fé em Cristo. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Se está escrito que pode, pode. Se não está escrito que não pode, não pode.
estão sendo intolerantes com nós e nós que estamos sendo taxados de intolerantes com eles. O que nós fazemos é só orar para que venham se converter. E nós que somos os intolerantes. Não é. Não é. Nós pregamos o amor de Cristo. Nós pregamos a verdade única e absoluta. Creiam eles ou não creiam eles. Com a verdade. Vai quebrar o esquema. Eu não sei da verdade, mas se eu falar a verdade, vai quebrar o esquema da igreja, eu vou ser expulso e vou perder a minha oportunidade do microfone. Mas a verdade tem que ser dita. Não foi com o microfone que os pais da igreja começaram a pregar. Não foi. Spurgeon não foi. Eles pregaram no caixote, na praça. É na praça, no caixote pregando. Tomando pedrada e tomatada. E hoje? Hoje as heresias estão entrando dentro da igreja e estão se alinhando, como o Hernandes de Lopes fala, se alinhando e embaladas pelo braço da tolerância. Estão pegando a heresia, trazendo para dentro da igreja, sendo embaladas pelo braço da tolerância. Aí toleram. Sabe por quê? Como eu disse, é porque está dando dinheiro. A alma não importa. Não importa para eles, mas para Cristo importa. Mas é como eu disse, e como eu digo, e vou dizer, duas eternidades, o céu e o inferno. Qual é a desses? Deus vai cobrar. Eu peguei em teu nome, isso é parte de mim, não faço parte de você. Eu fiz isso não da parte de mim, você mentiu, você enganou. Paulo não tinha nenhuma misericórdia com o falso profeta. Ele tinha misericórdia dos seus discípulos, dos seus amados. O falso profeta não. E o secretismo religioso é a verdade atacada no rigor excessivo. É atacada com rigor excessivo. O Colossenses leva a reagir, é a tomar posição firme ao lado de Cristo. Amém? Vamos agora, amados. Os irmãos estão compreendendo? Agora vamos entrar no capítulo 1, seu versículo de número 1. Que a palavra de Deus diz assim, olha. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo, todas as vezes que começa uma carta, ele fala que ele é. Era necessário? Ele fala isso, sabe por quê? Porque tinha muitas pessoas naquela época que falavam que ele era um falso profeta. Então ele tinha que sempre falar, mas como você é apóstolo se você não caminhou com os 12? Sim, mas peraí, mas Jesus Cristo veio até mim. O apóstolo tem Jesus Cristo veio até mim, sou apóstolo assim. Então sempre começava a carta assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não pela vontade dele, vontade de Deus. Porque o que aconteceu com Paulo no caminho, meu irmão, foi coisa tremenda. Certo? E o irmão Timóteo, versículo 2: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, é do Senhor Jesus Cristo. O que significa santos? A palavra santo significa separado para obra. Todos nós somos santos. Não esse santo que pregam por aí, que ensinaram por aí, não. O santo tem que ser um santo imaculado. O único imaculado que existiu foi Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro na face da terra. Santos é a mesma coisa que chegava e falava assim, o santo, meu santo pastor, o santo irmão é separado para a obra de Cristo. Então, aos santos, aos separados para a obra, eu desejo a paz do Senhor. É isso que é aos fiéis do Senhor Jesus Cristo. Uma só pessoa. No seu versículo número 3, o que Paulo fala? Paulo fala assim, olha, graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O que Paulo fazia por eles, amados? Coisa rara de acontecer, porque Paulo orava sempre por eles, orava sempre para a igreja do outro pastor. Olha aí. Muitos querem só que a sua igreja cresça, mas a igreja do pseudônimo amigo não. Paulo assim, chegou até mim, eu oro sempre. Como? Sempre, sem cessar. Não é orar agora porque eles estavam ali, eu oro sempre por vocês. Ou seja, quem era eles? A igreja de Colossos, os Colossenses. Eu oro sempre por vocês. É a verdade, irmão, que nós temos que orar para a igreja daquele irmão, daquele pastor que está ali também na peleja. Igual o pastor Edson, sua amada família, na peleja. Orando para quê? Para que ele venha ser exaltado? Não, para que Cristo venha ser exaltado e as almas venham ser convertidas no verdadeiro evangelho, na palavra de Deus. Aleluia. É a palavra, como o pastor disse aqui hoje, é a
a palavra, está triste, vai ler a palavra, está alegre, vai ler a palavra, está com a carne pegando fogo, vai ler a palavra. Glória a Deus. Então Paulo sempre orava por ele, é sempre, né? Hoje, eu não vou orar hoje. Acho que não ora, não. O filho não ora. Não, era sempre, irmão. A igreja, o pastor. Nós temos que orar sempre por todas as igrejas. Olha, essa igreja está nesse caminho, tira essa igreja desse caminho, essa igreja está no caminho certo, então permaneça ali na fé, que eles não venham se soberbecer, que eles ficam firmes na fé. Olha, aquela igreja está precisando de uma ajuda, irmãos, levanta irmãos para ajudar aquela igreja, é assim, e assim nós esperamos que eles orem por nós também. A igreja não é a igreja para sempre em Cristo, a igreja X ou Y, a igreja de Cristo é uma igreja por um todo. É por um todo. Amém, amados? Amém. Versículo número 4. Segura a hora. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo, vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Preste bem atenção ao que Paulo diz aqui. Paulo ele escreve muito bem, ele já escreve e já vem dando a resposta em seguida. Paulo vem escrevendo e já vem explicando. Ele fala assim: na fé em Cristo Jesus. Por que Paulo fala fé em Cristo Jesus? Lembra que foi dito aqui o que estava acontecendo lá em Colossos? As heresias. Então fala assim: eu oro a ti, aleluia. Porquanto ouvimos a vossa fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. É a mesma fé que nós temos que ter. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Quem foi para o madeiro? E quem morreu no madeiro? E quem ressuscitou? E quem está vivo à direita do Pai? Então nós temos que falar quem? Eu tenho fé em quem? A Jesus Cristo. E não a outro. Não a Paulo, não a Pedro e não a José. Homens muito usados por Deus, mas não a eles. Eles foram só instrumento, ferramenta. Só isso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, a sequência das ferramentas somos nós. Atos não está sendo escrito, não está escrito ainda. É nós, somos nós. Então nós continuamos isso. Nós que pregamos o verdadeiro Evangelho. Amém, amados? E aí o que diz assim? Na caridade. O que é caridade? É a virtude de amar o próximo como amamos nós mesmos. Quem falou isso? Isso é caridade. Eles tinham caridade um para com o outro. Tem caridade com o Eric, tem caridade comigo, tem caridade com a minha esposa, comigo, tem caridade para a igreja tem comigo. Em caridade, um para com o outro. Olha que coisa linda. Vivia o quê? A igreja de Colossos vivia em união, amados. O inimigo ele é bem astuto, demais. Essa história de ver o inimigo se retorcendo na igreja, se retorcendo ali, sabe, essas coisas é teatro. Às vezes pode até acontecer, um demônio tomar posse, possuir alguém, mas o inimigo ele age de forma diferente, ele vai tomando a igreja pelas beiradas. Ele vai, quando ele está aqui na frente pregando, usando um homem para pregar, ou uma mulher que for, usando alguém para pregar. E ali o que ele faz? Ele introduz o mundo dentro da igreja, onde que vê as heresias e todo mundo aplaude. Entendeu? Então, por isso nós temos que orar um para com o outro. É por isso que a gente está junto, sempre unidos, orando, sem cessar, como Paulo dizia, orando em caridade, um para com o outro. Versículo 5 agora, amados. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que é esperança? É esperar algo. Só que a esperança aqui é uma coisa verdadeira. A Bíblia relata que esperança, toda vez que você vê a esperança na Bíblia, não é uma esperança, eu vou esperar. Não, a esperança é coisa verdadeira. É coisa que está acontecendo. A esperança, por causa da esperança que está reservada nos céus. Qual é a nossa esperança que está reservada nos céus? Jesus Cristo morreu no madeiro por nós ter uma vida eterna lá no céu. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, é o Novo Testamento que carrega a certeza e não a dúvida. Esperança no Novo Testamento carrega a certeza e não a dúvida.
Os irmãos estão compreendendo? Vamos inculcar a esperança no Novo Testamento, carrega a certeza e não a dúvida. Nunca tenha isso em mente, eu vou esperar, não. Você tem a certeza e nunca tenha dúvida disso. A esperança em Cristo, a verdade em Cristo, a verdade em Cristo, a certeza em Cristo Jesus. Aleluia. Que está reservado no céu. Qual é a nossa morada garantida? Através de quem? Jesus Cristo. É a nossa esperança garantida. Nós, como crentes, nós temos que ter a certeza na nossa vida espiritual, a nossa fé é garantida, a nossa morada é garantida. Qual que é? Os céus, você tem uma morada garantida. E quem garantiu isso para mim e para você? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador e Redentor que vive e está à destra de Deus. Essa é a nossa morada. Olha só como como Deus usou Paulo para escrever, que está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade. Já antes ouvistes por quem? Por eles. Por Epáfras, os seus discípulos, seus amigos em Cristo, seus irmãos em Cristo. Da palavra da verdade do Evangelho. Da palavra, como a gente diz aqui, da palavra da verdade do Evangelho. Não tem outra verdade se não for o Evangelho de Cristo. Não existe outro. Inventam de tudo para dizer que sim, mas não. Da palavra, Paulo assim, vocês estão firmes, a esperança está reservada nos céus, oh glória, aleluia. E já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Pense bem, a palavra da verdade está no Evangelho, não tem outro caminho, não tem outra bifurcação, não tem outro caminho, é a palavra da verdade do Evangelho. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Versículo 6. Que já chegou a vós, como também em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Para a compreensão de todos, nós estamos falando do primeiro século. No primeiro século, o Evangelho foi se alastrando pela Ásia, pela Grécia, pela Roma, rapidamente. Como a boa palavra vai andando rapidamente, as heresias também vão logo atrás. Vai caminhando. Não pode. Tanto é que o apóstolo Paulo, até mesmo Jesus Cristo, foi considerado herege. Então, o que acontece? E chegou a voz espalhando com muita rapidez em todo o mundo. Obviamente que o mundo aqui é relativo, porque eles não conheciam o mundo como um todo ainda. Paulo tentou pregar na Espanha e não conseguiu ir. Também, então era toda aquela região ali. Paulo ele fosse todo mundo para a compreensão, porque o mundo para eles era um lugar grande, muito espaçoso. Então está andando muito rápido, glória a Deus por isso. Mas tem que tomar um cuidado, porque sempre onde vai a boa palavra, o inimigo vai andando junto. Mas não podemos parar de pregar. Que vai frutificando, dando bom fruto. Bons frutos em Cristo. Amém? Bons frutos em Cristo. Também entre vós, dizem, frutificando como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça do Deus em verdade. Desde o dia em que conhecestes. Olha só, como foi dito aqui hoje, quando a gente conheceu a palavra da verdade, o que aconteceu dentro de você? O que acontece dentro da gente? Uma transformação. É uma transformação. Eu lembro do dia que fui convertido, eu vi em lágrimas, eu sou grandão, mas eu sou chorão. O que acontece? Quando você... O que está acontecendo comigo? Aquela vontade de beber, eu não tenho mais. Aquela vontade de fazer balada, eu não tenho mais. Aquela vontade de fazer aquilo que eu não podia mais, eu não tenho mais. Isso foi através de quem? De Cristo, da palavra da verdade, irmãos. Da palavra da verdade. Que eu vi, agora nós estamos ouvindo. Ele fala assim, que eles ouviram a palavra da verdade, se converteram e conhecesses a graça de Deus. Nós conhecemos a graça de Deus? A graça de Deus é Jesus Cristo. Nós conhecemos a graça de Deus, porque nós não merecíamos a graça de Deus. Então nós conhecemos, nós não merecíamos a graça de Deus. E ele, Paulo fala assim, vocês
conhecesse a graça de Deus em verdade. Em verdade. Não tem outro caminho. Em verdade. Amém? Amém. Versículo de número 7. E diz assim, olha: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que um fiel ministro de Cristo. Como eu disse, vou repetir: como aprendeste de Epáfras. Bastou alguns meses com Paulo para Epáfras aprender o Evangelho. Eles precisam tomar conta dele, ele se converter e levar a palavra a Colossos. Porque aprendestes de Epáfras, o nosso amado conservo, para que é um fiel ministro em Cristo. O que ele é? Um fiel ministro de Cristo. Hoje, infelizmente, não tem muitos fiéis ministros de Cristo. Tem muita pompa, não é? Tem muita pompa. Muitos homens que se colocam como ministros de Cristo, não são. Aqui Paulo fala assim: Epáfras sim ele é um fiel ministro de Cristo, eu posso garantir. Então essa carta tem que chegar até Colossos de uma forma fiel e firme. Olha, Epáfras, eu não estou aí, mas Epáfras vai ser solto, vai voltar até aí, e ele vai comandar essa igreja, porque ele é um fiel ministro de Cristo, eu garanto isso. Porque nós temos que entender que a igreja de Colossos tinha um grande amor, um grande carinho, um grande respeito por Paulo. Senão Epáfras não ia até lá, como foi dito aqui. Então eu falo assim: ele é um fiel, vocês confiam, porque essa carta que ele manda também é fiel. Então, o que eles falar, vocês vão seguir, porque está falando a palavra de Cristo. Então, Epáfras era um amado conservo. O que é um amado conservo? Tinha um grande amor. Paulo tinha um grande amor por ele. Um amado conservo. O amado conservo tinha um grande amor por Epáfras. Fiel ministro, por isso Paulo enviou a pregar o Evangelho da Ásia nas cidades de Colossos, Laodiceia e Herápolis. Não foi só Colossenses em Colossos, foi 3 cidades: Colossos, Laodiceia e Herápolis. Que responsabilidade! Olha, eu não vou lá, Epáfras, Paulo disse, mas você vai lá pregar aqui vai montar uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja lá, e vai tomar conta. É fácil tomar conta de igreja, pastor Everton? Nem um pouco. Meu Deus do céu. Mas é pela misericórdia de Cristo que a igreja fica de pé. Verdade. Pela oração que a igreja fica de pé. E no versículo de número 9, diz assim, olha: 8, perdão. O qual vos declarou também a vossa caridade no Espírito. 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios de conhecimento da vossa vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Como foi dito, amados, eu vou repassar. Por que Paulo orava tanto? Por que Paulo orou pelos colossenses? Quando nós vamos entrar aqui, nós vamos ver que Paulo orou pelos colossenses pela heresia que lá estava se fixando. O sincretismo, o ascetismo, o legalismo, o miticismo e o gnosticismo. E para a gente continuar aqui, eu vou ler aqui o significado de gnosticismo. Amém? Amém. Vamos lá. O gnosticismo, que significa gnose, conhecedor, sábio. Amém? O gnosticismo vem da gnose. O que significa gnose? Conhecedor, sábio. Vem do grego. Gnose significa conhecedor, sábio. É um conjunto, preste bem atenção, olha só. Depois você traga a sua mente para o dia de hoje.
correntes filosóficas religiosas, sincréticas. O cristianismo não é filosofia. Tem pessoa que acha que isso é filosofia. Não, não é filosofia. Sincréticas, oriunda da região do Mediterrâneo durante o século I e II, depois de Cristo, alicerçado em interpretações de relatos bíblicos e apócrifos, pelo viés fisiológico médio platônico. O que é isso? A gente vai falar do filósofo Platão. Platão dizia assim: o que está na mente é realmente verdadeiro. O que está aqui na mão não é tão bom quanto está na tua mente. Então ele falava assim: não, o que é real é o que está na sua mente. O que não está na sua mente não é tão real, então não é tão bom assim. O que os discípulos andavam com essa mentalidade. Como Deus supremo, um Deus espiritual, se transformou em carne. A carne é pecaminosa. Como é que ela vai salvar alguém? E como é que essa carne vai ressuscitar e salvar alguém? Então para eles não podia. Era errado. Apócrifos no filósofo platônico, em que cultos e mistérios greco-romanos e orientais. O que tinha muito na Grécia? Deuses. O que tinha muito em Roma? Deuses. E o que tem muito no Oriente? Oriente, lá na Ásia, no Oriente. O que tem muito lá? Deuses também, os gregos persas. Não é? Os deuses gregos, romanos. A deusa Diana. Quem é a deusa Diana? Tem um filme que passou recentemente, passa aí na Netflix. Mulher Maravilha. É a deusa Diana. Tinha todos esses deuses lá. Amém? Por isso, o que colocou isso lá? O gnosticismo colocou isso lá. Os cultos mistérios greco-romanos e orientais mesclaram-se ao cristianismo primitivo nos primeiros séculos desta era e fora condenado com heresia após o período de prestígio entre intelectuais cristãos. O que? No primeiro e segundo século eles se introduziram. Mas aí os pais da igreja dizem: não, isso é heresia, isso aí está errado. Aí que veio as solas. Aí que veio a sola palavra, a sola escritura, a sola Cristo. Não tem outro caminho. O caminho é só Cristo. Olha só, presta atenção. Com base em interpretações heterodoxas e alternativas do Pentateuco e de outros relatos da escritura hebraica e cristã, os gnósticos afirmavam que o universo material, o cosmos, foi criado por uma emanação, olha só, uma emanação imperfeita de Deus Supremo, chamada de Demiurgo. Eles falavam que Deus ele não era perfeito, era uma criação imperfeita. Quem é que queria ser Deus? Satanás. Olha aqui agindo. Presta atenção. Para aprender a centelha divina do Espírito, as ideias. Para aprender a centelha divina do Espírito. Como pode isso aqui, meu Deus do céu? No corpo humano, olha só, vou ler de novo. Nos quais foi criado por uma emanação imperfeita de Deus Supremo, chamada de Demiurgo, para aprender a centelha divina do Espírito no corpo humano. Esta centelha divina poderia então ser liberta através da gnose, do conhecimento, que seria conhecido intuitivo sobre o Espírito e a natureza da realidade. Então é um sentimento intuitivo. Quem tem sentimento intuitivo? Posso tomar Toma cuidado, o espiritismo, essas coisas. Olha só. Foi introduzido lá no século I, no século II, mas ele foi quase que cessado. Mas cessado assim, foi falado, isso aí é mentira, mas eles continuaram. Tem igreja hoje cristã gnóstica. Só para uma pesquisa rápida depois. Tem igreja hoje cristã gnóstica. As ideias e ramos gnósticos floresceram no mundo mediterrâneo no século II e I, num conjunto e trocando influências com os primeiros movimentos cristãos médio-platônicos. Mesmo com um considerável declínio após o século II, o gnosticismo sobreviveu repetidamente ao longo dos séculos na cultura ocidental, remanifestando durante o Renascimento através do esoterismo ocidental. O que é esoterismo? Jogar cartas, tarô. Você viu seu signo hoje? Assumindo a proeminência com a espiritualidade moderna do Império Persa, como eu disse. O gnosticismo se alastrou até a China através do maniqueísmo, e ao passo
que o maniqueísmo ainda vive no Iraque. Olha que coisa terrível. Finalizando, as primeiras definições e tentativas de destrinchar o gnosticismo ocorreram no contexto da era cristã. Embora alguns estudiosos suponham que o gnosticismo seja anterior ou contemporâneo ao cristianismo, todos os textos gnósticos até hoje descobertos são posteriormente à primeira metade do século I, época em que o cristianismo já estava estabelecendo como religião através dos apóstolos. O estudo do gnosticismo e do cristianismo primitivo de Alexandria foram ambos reacesos após a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi em 1945. Então, no primeiro século, no segundo século, o gnosticismo estava entrando dentro da igreja. Ele foi se ramificando. Mas os pais da igreja falaram: não, isso é heresia. Ok. Em 1945 foi descoberta uma biblioteca em Nag Hammadi, no Egito, com tudo já documentado. Uma biblioteca completa das escavações. A hora estava ali, tintim por tintim, como que era para ser doutrinado o gnosticismo. E eles até hoje seguem, que as pessoas gnósticas seguem até hoje isso, porque está lá, é assim, ó, eles não querem isso. Eles criam o quê? Em anjos, criam o quê? Na lua, astros. Eles faziam um estudo de legalismo, sincretismo, essa mistura, faziam um verdadeiro balaio de dados. Para quê? Para tirar o seu foco no quê? Na palavra de Deus, para tirar o foco da palavra de Deus, e não ficar na palavra, mas sim nessas heresias que estavam entrando em Colossos. Agora, você imagina a cabeça de Epáfras. Eu nunca ouvi falar disso. Paulo não pregou sobre isso. Eu não estou entendendo, eu não tenho tanto entendimento. Então eu vou até a quem tem entendimento, a quem é usado, eu vou lá e vou perguntar para que isso não venha entrar aqui dentro da igreja. E é isso que nós temos que fazer também, irmãos. Isso não mudou ou mudou? Não, não mudou. Não mudou. Não mudou nada. Eles estão aí falando, muitas religiões falam assim: eu tenho Jesus Cristo também. Jesus Cristo não é minha religião também. Mas está lá, mas está adorando a pedra. Está lá, mas está adorando um espírito. Espírito X tem que falar para chegar até lá. Eu morro, depois que eu viver, eu vou viver no cavalo. Eu morro, depois que eu ressuscitar, eu vou viver no cavalo. Eu morro, depois que eu viver, eu vou ressuscitar no cachorro. Eu tenho 15 mil vidas. Toda vez que eu morro, eu renasço aqui, renasço lá. Não é assim que fala a palavra de Deus. Muitas igrejas hoje vieram a surgir através de sonhos. Tal pessoa teve um sonho X, a igreja X se levantou e agora é uma grande igreja. Tem aí. Não é? Os mormons, adventista, e assim vai, irmãos. E assim vai. É uma a outra, uma a outra. É tudo a ver com o gnosticismo, é tudo a ver com o sincretismo, é tudo a ver com o ascetismo, é tudo a ver com o legalismo, é tudo a ver com o misticismo, é tudo junto. E nem eles sabiam, era uma heresia tão grande, mas tão grande lá, que ninguém entendia nem mais, eles estavam entendendo o que era o que mais. Amém, amados? Mas, o que os falsos mestres querem de fato, amados? É a sua mente. A briga constante do diabo com Deus, vamos dizer assim, mas nós sabemos que o diabo já é um derrotado, como eu disse aqui uma vez, vou repetir. Essa história aqui, Deus fica tirando o braço e ferro com o diabo, para ganhar o diabo, isso é uma grande mentira, isso é uma grande heresia, porque Deus ele já é soberano, ele já é fundador, ele é criador dos céus e da terra. Mas o diabo acha que isso é verdade, porque ele sempre vai brigar pela sua mente, pela minha mente. A briga é pela mente. O falso profeta quer brigar pela sua mente. O diabo usa um falso profeta para brigar pela sua mente. É por ela, não é por outra coisa. Se você tiver uma mente corrompida, tiver um ensino errado da palavra, você vai viver aquilo como se fosse verdade. E está vivendo a mentira. Um grande mentiroso mente tanto que ele vive a mentira achando que é verdade. Essa é o problema. Eu conheço mentiroso assim. Conheço, já conheci. Nós trabalhamos numa empresa gigante, onde eu trabalho tem mais de 1000 funcionários. Só onde eu trabalho tem mais de 50 homens, assim, ó, um monte de bancada, assim, mais de 50 homens. Aí tem os mentirosos que eles falam tanta mentira que eles acham que estão vivendo a verdade. Nossa, que é verdade. Eu falo, rapaz, isso é mentiroso, mas não adianta, ele acha que aquilo é verdade e tu não vai acreditar. Eu tenho um camarada, eu fiz isso, fiz aquilo. Cara, nunca sabe, você sabe que é mentira, você está vendo que é mentira. Não precisa nem o Espírito Santo te mostrar, você vê que é mentira. Você está vendo? Então é isso que o falso profeta ele mente. Mas a mentira dele é tão persuasiva que o povo acaba acreditando, porque eles usam o quê para mentir? A própria palavra.
caso aqui, ele estava entorpecendo eles com a palavra do engano, mas usando a própria palavra. Eles não descartavam o cristianismo de fato, eles usavam o cristianismo a favor. Não, sim, você quer adorar Jesus Cristo, mas tem que adorar Jesus Cristo e adorar aquela lua lá. Você tem que adorar Jesus Cristo, mas você não pode comer aquela carne de porco. Eu gosto de carne de porco. Um belo perdição é muito bom. O problema não é o que entra, é o que sai, porque o que entra vai se desfazer. O que entra se desfaz, amado. Vai parar lá no Tietê, lá não sei aonde aqui para baixo. Vai se desfazer. Então o problema não é então não pode, porque não pode. Jesus Cristo veio, rasgou o véu, de cima a baixo, dando total acesso a ele. Eu posso comer, não vai fazer mal. O problema não é o que entra, é o que sai, é a língua. A língua tem o poder de destruição. Tem poder de destruição. O mentiroso que vive mentira tem pecado absoluto. Todo dia. Ele não sabe mais discernir o que é verdade, então ele vive em pecado. Porque a mentira, quem é o pai da mentira? É o próprio diabo. Se a pessoa vive mentira, ela vive no pecado. Porque engana a pessoa, fica enganando a pessoa, mesmo que ela esteja angelicamente corrompida, ela está enganando a pessoa. Então não mintam. Nós não podemos mentir, nós não podemos enganar, porque a mentira é pecado. Uma mentirinha, qual o problema da mentira desse tamanho e uma mentira desse tamanho? É o mesmo problema. Ela causa o mesmo mal. O mesmo mal. Não existe mentira pequena, não existe mentira grande. Amém, amado? Então o nosso pé está brigando pela nossa mente. É por isso que nós temos que estar alicerçados em quê? Na verdade da palavra. É palavra, palavra de Deus, é Bíblia, é palavra. Não tem outro caminho. Essa história de revelação, essa história de coisa que eu tenho, esse que te digo, toma cuidado, tome muito cuidado. Firma seus pés na palavra, na rocha verdadeira que é Cristo, que é a sua palavra. Senão eu não tinha deixado isso aqui para mim, para você, olha que coisa mais linda, olha só que tem página aqui para a gente navegar. Olha que coisa mais linda, todas as palavras aqui, elas são o quê? São santas. Até a vírgula que tem aqui, ela é santa. Tudo é santo aqui, não tem nada de brincadeira aqui, tudo aqui é verdade. Amém? Versículo de número 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Nós podemos andar dignamente diante do Senhor? Sim, se nós seguimos a palavra de Cristo, se nós seguimos o verdadeiro Evangelho, nós podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Ali. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Não é em um pouquinho aqui, um pouquinho lá, agradando-lhe em tudo. O que Deus está falando aqui? Do caráter, na nossa postura como crente, na nossa postura como evangelho, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então vejamos, olha, agradando-lhe em tudo. A palavra diz, agradar quem? A Deus, em tudo. Tudo é tudo. Na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, na rua, aonde for, agradando Jesus Cristo a Deus em tudo. Não queira ser, não podemos ser falsos. Usar uma gravata, um terno de linho, uma boa roupagem, e daqui para fora, mentir. Daqui para fora, falar mal do irmão. Daqui para fora, não ser digno daquilo que realmente Deus fala para você ser. O que é? Honrar, agradar Ele em tudo. Senão nós estaremos envergonhando a quem? A Cristo. E a igreja, consequência. Não podemos envergonhar a Cristo. Sabe por que não podemos envergonhar a Cristo? Porque quando Cristo foi para o madeiro, aquele sofrimento foi terrível. Foi demais aquele sofrimento. Nós temos que ter, quando nós nos convertemos, tem que lembrar para ele, olha, o pecado vai bater. Quando ele bater, você pode Jesus Cristo morreu por mim, deu a vida por mim, mesmo eu não merecendo. Não é justo fazer isso. Então sai daqui, Satanás, eu te repreendo. Não pode. Em nome de Jesus Cristo, isso não vai acontecer comigo. E que fala, quando a carne ferver, vai para a palavra. Vai para a palavra, em tudo, frutificando, dando fruto do quê? Da palavra de Deus. Nós temos que frutificar, nós temos que falar, nós temos que dar o fruto da palavra do Senhor, em toda boa obra. Qual é toda boa obra? O Evangelho de Cristo. Crescendo no quê? No conhecimento de Deus. Nós temos que crescer em quê? Conhecimento de Deus. Mais uma vez eu vou dizer, a sua bendita e poderosa palavra. Nós temos que ter o conhecimento de Deus. Não queira tentar
a explicar Deus. Não vai conseguir mais. O conhecimento que Deus nos dá, nós temos que crescer em conhecimento. Ler, estudar, se consagrar. Ler, estudar, se consagrar. Ler, estudar, se consagrar. Vir aos cultos. Nós temos que conhecer Deus. Nós temos que ter conhecimento de Deus. Nós temos que ter o conhecimento do Senhor. Amém, amados? Amém. Porque frutificando em toda boa obra e crescendo em conhecimento de Deus. Digno. Versículo 11. Corroborados. Pelo menos a minha tradução está com essa palavra aqui. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com o gozo. O que significa corroborados? Adquirir forças. Adquirir forças, irmãos. Adquirir forças em quem? Em Cristo. Corroborados em toda a fortaleza. Qual é a nossa fortaleza? Jesus Cristo. Segundo a força da sua glória. O que é a força da glória de Deus? O poder de Deus. É o poder de Deus. Se você não vai conseguir caminhar pelas suas próprias forças, mas o poder de Deus sim. Com toda a paciência aí. Você é uma pessoa muito explosiva? Temos que ter paciência para com o próximo. Temos que ter paciência. Em toda longanimidade. O que é longanimidade? É aquela respiração funda. Sabe, respiração, eu tenho que ter paciência. Além de ter paciência, fala você ter longanimidade. Isso, você tem paciência? Legal, você tem longânimo. Tem que ter paciência excessiva. Às vezes, não vai ser da noite para o dia. Aí eu levo a palavra e você converte. Calma, tenha longanimidade, tenha paciência. Jesus Cristo teve toda a paciência com você. Teve toda a paciência comigo. Então, nós temos que ter paciência e a longanimidade. Temos que ser longânimo com as pessoas. Porque não é fácil para todo mundo aceitar a palavra de Deus. Porque sabe por que não é fácil para as pessoas aceitarem a palavra de Deus? Foi o que eu disse agora há pouco. Que vai direto com a verdade dela, com o caráter dela. E quando confronta isso, amados, a pessoa, peraí, é difícil entender. Eu vivi até aqui desse jeito, agora está errado. Sim, está errado. Porque a palavra está errada. Então a pessoa ela fica difícil de se converter. Mas um dia, se for pela vontade de Cristo, sim, ela vai se converter, porque nós temos que ter a longanimidade dessa pessoa. Amém? Amém. Versículo 13. Perdão. É o 13. Perdão, 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O que é idôneos? Adequado, que convém perfeitamente. Olha só que coisa, versículo 12. Ele fala que dando graças ao Pai para que nos fez idôneos, sejamos adequados, que convém perfeitamente a quê? A boa obra de Cristo. Idôneos, a boa obra de Cristo, para participar da herança dos santos na luz. Qual é a nossa herança? Nossa herança é participar nos céus, dos santos, ou seja, os separados. Santo significa separado na luz. Quem é a nossa luz? Jesus Cristo. E aonde está nos esperando Jesus Cristo? No céu. O céu é uma nova herança, é garantido por Jesus Cristo. O céu é a herança que Jesus Cristo nos garantiu. É lá. Jesus Cristo nos garantiu lá. É a luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. É lá, é a nossa garantia, é a nossa garantia eterna. E nos fez então a participar da herança dos santos na luz, separados para morar com Deus na luz, nos céus. Amém? Amém. Versículo número 13. Obrigado. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda. Da onde que Deus nos tirou? Ele nos tirou das potestades das trevas. O que é uma potestade? Muitos, trevas, demônios,
tirou daquela potestade, daquela coisa ruim, nos levou aonde? Nos tirou da potestade da terra e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. O Filho do amor de Deus é Cristo, que nos amou também. Olha que coisa maravilhosa. O Filho do amor de Deus, Jesus Cristo, que nos amou também. Ele nos tirou daquela coisa ruim que nós fazíamos e nos transportou. Ele nos transportou para o seu Filho, o amor dele. É coisa tremenda, querido. É uma coisa tremenda que Deus faz por nós. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós bem sabemos que para nós sermos salvos, no Antigo Testamento tem que haver derramação de sangue, derramamento de sangue. E quem é que derramou o seu sangue imaculado por nós? Foi quem? Jesus Cristo. Não foi outro, foi Jesus Cristo. Ele que derramou o seu sangue e agora nos remiu dos pecados. Ah, mas se ele nos remiu dos pecados, nós continuamos pecando? Sim ou não? Sim. Você é um pecador ou não? Tem alguém que não é? Não, até eu, todos nós somos todos pecadores. Mas se nós somos pecadores, então nós não podemos pisar no céu? Calma, olha só. O Deus, ele gosta dos pecadores arrependidos. Somos nós. Toda vez que nós cometemos pecado, o que nos acusa? O Espírito Santo, você pecou. O que nós fazemos? Pedimos perdão. É isso que Deus gosta. É isso que Deus faz, pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem a certeza da sua salvação? Essa é a certeza da sua salvação. Você foi realmente convertido? Sim. Agora, toda vez que eu peço perdão. Você está preocupado em ir para o céu. Nós estamos preocupados em ir para o céu. Então nós somos o quê? Pecadores remidos pelo sangue de Cristo, pela remissão de Cristo. Se não, amados, nós vamos pecar aí, não dá nada não tem problema nenhum, não, nós nos preocupamos. Todos são pecadores, mas nós somos pecadores pela graça de Deus, eles não remiram o sangue do Cordeiro, e Deus, não é que ele adora, ele gosta dos pecadores arrependidos. É isso, nós temos que entender. No versículo número 15, ou com a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora aqui eu vou entrar num... tempo, mas vou tentar. O qual é a imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criação. Eu peço que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, por favor, e acompanhe comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E diz assim a palavra, olha. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só até aqui. Quando a gente lê superficialmente esse versículo, nós vamos ler assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui, o cientista é um dos versículos, ou o versículo que o cientista mais detesta. Porque os cientistas, eles, não todos, né, mas a maioria, não creem em Cristo, não creem em Deus. E já no primeiro versículo, Deus mostra porque Ele é Criador e soberano. Porque quando fala no princípio, nós estamos falando de quê? De tempo. O que tempo tem? Passado, presente e futuro. Então no princípio, o princípio começou em algum lugar. Então no passado, presente e futuro. Então Deus fala assim, no princípio, tempo. Criou Deus, soberania de Deus. Presta bem atenção, os céus está onde? No espaço. Quando tem espaço tem o quê? Comprimento, largura e altura. O espaço tem o quê? Comprimento, largura e altura. Presta bem atenção, os céus. E a terra? O que a terra significa? A terra você pode pegar. Na terra tem o quê? É matéria, a terra é matéria. O que é matéria? Vamos lá, o que é matéria? Líquido, gasoso e sólido, amados. Matéria é líquido, gasoso e sólido. Então já no primeiro versículo desmascara todo cientista. Já no primeiro. Agora você quer ver como fica mais legal? E fala assim, olha só, se houvesse a matéria, mas não espaço, aonde você colocaria? Se houvesse a matéria, e não tivesse um espaço, aonde você colocaria? Se houvesse a matéria e o espaço, mas não tempo, quando
colocaria? Se houvesse, presta atenção, se houvesse matéria e espaço, mas não o tempo, quando você colocaria? Uma coisa liga com a outra. Presta atenção, vamos entrar mais aqui. É de conhecimento de todos que o universo ele não é infinito. O universo ele é finito. O universo está em constante crescimento. Ele vai crescendo, é igual uma bexiga. Se você encher a bexiga, ela vai crescendo. Só que a bexiga ela tem espaço para ir para lá. E o universo vai para onde se não tem espaço? Ele está crescendo para onde? Se eu crescer para lá, eu tenho que ter espaço para crescer para lá. Então aonde que o universo vai crescer se não tem espaço? O cientista não entende, fala assim, minha mente ficou bugada. Eu como cristão e você como cristão temos que entender. Se o universo está indo para cá e não tem espaço, então ele cria um espaço para crescer. E quem é que é criador dos céus e da terra e de tudo que há, que é escrito no Gênesis 1? Deus, Jesus Cristo. Então, não tem como foi falado aqui no versículo de número 12, olha só, como no versículo número 12, olha só, é o 12, né? Não. 15 já. É o 15? Com a imagem de Deus, não, é o 16. Que foram todos criados, todas as coisas que há nos céus, não, perdão, irmão. É o 15. É o 15, perdão. Com a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, isso, primogênito de toda a criação. Mas por que eu falei tudo isso? Para que os irmãos venham abrir a Bíblia comigo agora lá em João 1. Eu vou ler para ganhar tempo. E eu falo assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ela nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Olha só. Então, se você pegar o versículo de número 15, Gênesis 1:1, e pegar o Evangelho de João, no versículo de número 1 até o número 5, está tudo ligado. Está tudo ligado. Quem é Cristo? Ele é a luz do mundo. Quando a gente fala aqui de luz, nós temos que pensar que não é essa luz, que quando foi falado assim, que haja luminares, aquilo lá é o sol, mas quando se haja luz, que haja luz, é a mesma essência de Deus, amado. Então Jesus Cristo sai de dentro de Deus, ele tem a mesma essência de Deus. Essa é a luz do mundo, é esse Jesus Cristo, é esse o Criador dos céus e da terra, e tudo que há. Por isso que Paulo fala isso, ele é um Deus, versículo, porque era a imagem do Deus invisível, que se fez visível em quem? Em Cristo Jesus Cristo. Ele se fez, é um Deus invisível que se fez visível em Cristo Jesus, que é o primogênito de toda a criação, o Deus único, amados. Olha só, é o Deus único, é o primogênito, o primeiro. Igual a ele não há, porque ele não veio do pó e não veio do pó. Jesus Cristo veio do pó? Não, veio da onde? Da mesma essência de Deus. Ele saiu de dentro de Deus. Quando o homem, sim, ele veio de Maria, mas lá nos céus ele saiu de dentro de Deus. Por quê? Porque Deus assim quis. Então, para ele ser Deus, ele tem que ter a mesma essência de Deus. Ele não é 100% Deus, 100% homem, sim, então ele tem que ter a mesma essência. Não tem outro caminho, não tem outra coisa, ele tem a mesma essência. Por isso que ele se fez visível no Deus invisível, e ele é primogênito de toda a criação. É isso que nós temos que entender. Amém, amados? Eu acho que eu vou deixar para o vai faltar alguma coisa. Amém, amados? Só para 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, só para complementar. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Como foi dito? Tudo foi criado por ele e para ele. Então, resumidamente aqui, nós vamos continuar no próximo domingo. Domingo eu vou acelerar mais um pouquinho. O que acontece? Paulo está dizendo assim, olha, não é para vocês crer nesses falsos profetas que ali estão. Por quê? Porque tudo foi criado por ele. Ele é o primogênito de todas as coisas. Então não existe você adorar aquilo ou acolá. Você tem que adorar somente a Cristo. Amém, amados? Marque aí o versículo
versículo que nós paramos. Domingo que vem, se Deus assim permitir, nós vamos continuar no 17. Marca comigo, fala comigo, 17. 17, agora vocês não vão esquecer mais, amém? Amém. Obrigado, irmãos. E assim agradeço a oportunidade dessa noite em nome de Jesus.